E aí, pessoal, vamos calcular a altura da Torre Eiffel, né? E para isso a gente vai usar um teodolito aí que foi construído e confeccionado pelo professor Alexandre aí, da escola, né, Francisco Matarazzo, sobrinho, tá? Então a gente está incumbido de calcular a altura da Torre Eiffel usando, né, o teodolito. O que é o teodolito? O teodolito é um instrumento óptico para medidas de ângulos verticais e horizontais, certo? Então a gente vai trabalhar com o teodolito confeccionado pelo professor Alexandre, tá bom? Então obrigado aí, Alexandre, pela força, né? E parabéns pelo trabalho, Alexandre, tá? Certo? Então vamos aí tentar calcular e como calcular a altura da Torre Eiffel, certo? Então, lá em Paris, né, tem aquela torre construída lá, planejada, né, e construída pelo Gustave Eiffel, né, em 1889, se não me engano, certo? Vamos ver então, pessoal, como trabalhar essa questão do teodolito, certo? Aqui, pessoal, está o teodolito do professor Alexandre, tá? Então ele trabalha na vertical. Aí, disparando o raio laser, né, certo? A gente consegue acertar aí, né, o topo da torre e medir o ângulo, né? Como é que a gente mede o ângulo? Mede com o transferidor, né? Esse transferidor graduado em graus, né? A gente medindo esse grau, procurando numa tabela, né, a tangente, podemos calcular a altura da torre, certo? Ah, professor, mas de qualquer jeito não. Você tem que estar a uma certa distância da torre, conhecer essa distância, na horizontal. Esse teodolito tem que estar, né, bem nivelado, certo? Um tripé bem nivelado, para que você não tenha aí desvios, né, muito grandes, certo? Não tenha erros, né, certo? Então é importante que você tenha esse dado, certo? Então esse é o teodolito que a gente vai usar, que é um teodolito feito pelo professor Alexandre, tá bom? Isso aí, jovens. Então aqui, pessoal, temos aí, né, ó, se disparando, né, e acertando lá, né, a torre, né? Você tem lá um laser disparado e daí o aluno vai medir esse ângulo, né? E vai calcular a altura da torre, certo? Então, vai ver que há uma distância, né, da torre na vertical, certo? Porém, não podemos esquecer de lembrar de calcular a altura do tripé, certo? Que vai influenciar aí também, certo? Então, você pode ver o laser, né? Forma um ângulo aí, né? E esse ângulo é indicado no transferidor, certo? Então vamos, isso aqui, pessoal, a gente está simulando como se estivesse em Paris, tá? Lá na França, certo? Então essa torre tem uma certa altura, a gente precisa achar essa altura, né? Certo? Vamos lá. Só aí, no transferidor, né, o aluno vai medir aqui 75 graus quando ele estiver a 88 metros, né, da torre, certo? Então o transferidor aí serve, né, para nos mostrar qual é o grau aí, né, certo? Entre essas linhas, tá? Essa linha inclinada, né, que é o disparo do laser, né, e da horizontal, certo? Tudo bem? Então, você vai ver aí nesse transferidor 75 graus. E qual é a distância na horizontal? 88 metros. Aí você começa a perceber um triângulo, né? Certo? Com a linha na vertical da torre, né? E com, né, aí o disparo do laser e a distância na horizontal, certo? Então aí você já tem dois catetos, o cateto, né, oposto, que é a altura da torre, e o cateto adjacente, que é a distância até a torre, certo? Tudo bem? Então essa distância é 88 metros, né? E quando está a 88 metros, ele tem aí no teodolito, né, 75 graus, certo? Vamos à resolução, né, e vamos ver qual é a situação
para se resolver isso, certo? A situação é a seguinte, né? Um jovem com teodolito confeccionado pelo professor Alexandre, da Escola Estadual Francisco Matarazzo Sobrinho, deve calcular a altura da Torre Eiffel, em Paris. Para isso, ele deve se aproximar 88 metros da torre, deixando o tripé que suporta o teodolito com uma altura de uns 72 metros e numa região bem nivelada, certo? Ele usou tabelas para consultar a tangente dos ângulos. O que ele quer? Determine a altura da torre aproximadamente, sabendo que a tangente de 75 graus é igual a 3,73, certo? Então tá aí a situação, né, que a gente tem que trabalhar para calcular a altura da Torre Eiffel, certo? A altura da torre vamos chamar de H, que é o cateto oposto. A altura do tripé é igual a 1,72 metros, né? Sabendo que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que nesse caso é 88 metros, né? Então a distância, né, do tripé até a torre, na horizontal, é de 88 metros. Isso é o cateto adjacente. Podemos calcular a altura da torre. Então, como calculamos isso? Calculamos com a tangente. Tangente de θ é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, certo? Onde o cateto oposto é a altura da torre, né? E a cateto adjacente é a distância, né, na horizontal até a torre, entre o tripé, né, e a torre, certo? Então tá aí a resolução, né, pessoal? Tangente 75 é igual a H menos 1,72. O que é esse 1,72? Isso é a altura do tripé, certo? Então, se a gente olhar aqui, olha, né, ó, essa altura é 1,72, que eu achar o Hzão, né? Então, Hzão menos 1,72 sobre 88. E 78 é o cateto adjacente, que é a distância do tripé até a torre, né? Mas a gente sabe quanto que vale a tangente de 75, que é 3,73, tá? Essa é a tangente de 75, lá, procurando aí nas tabelas, né, no celular aí, né, a gente tem esse valor. Isso é aproximado, né? Tem mais, com duas casas decimais aqui. A Hzão, que eu quero achar, menos 1,72 sobre 88. 88 está dividindo, passa multiplicando. 88 vezes 3,73 é igual a H menos 1,72. Multiplicando 88 por 3,73 dá 328,24. Isso é igual a H menos 1,72. H é 328,24 mais 1,72. H é 329,96 metros. Então, aproximadamente aí 330 metros, certo? Então, essa é a altura da Torre Eiffel. Se vocês pesquisarem aí, né, vão perceber que, né, aí na internet, ou mesmo procurando no Google, vocês vão ver que a altura da Torre Eiffel é 330 metros, certo? Tudo bem, jovens? Então é isso aí. Mais uma vez agradecendo aí ao professor Alexandre, né? E quem gostou, dá um like aí, se inscreva no canal e até a próxima, né? Valeu, jovem!